Bom dia a todos. Estamos aqui de volta no canal para fazermos uma reflexão sobre um pouco de história do século XIX para entendermos melhor o século XX e suas projeções para o século XXI. Pretendo fazer uma pequena resenha, ou princípio de uma pequena resenha, sobre a obra de Ortega y Gasset, A Rebelião das Massas, publicada em 1931. Ortega y Gasset faz uma análise nessa obra que vai além de uma abordagem filosófica e abrange também uma abordagem histórica muito interessante. No fim do século XIX, a Inglaterra, já na segunda fase da Revolução Industrial, deixa de ser eminentemente rural e passa a ter uma sociedade concentrada nas áreas urbanas. Isso é um fenômeno que aconteceu em toda a Europa, gradativamente, e foi uma época em que aconteceu uma decadência dos símbolos sociais, como a democracia, e um avanço dos símbolos materiais, como as técnicas e os símbolos industriais. Ortega y Gasset mencionava o homem da época como um homem que só buscava incessantemente os prazeres materiais, a busca pelo conforto material, pelo que o Estado lhe poderia dar a título de bens materiais, de conforto material, de segurança material. O homem, assim, ele busca por prazer, por entretenimento sem limites, e perde a essência da liberdade. Passa a ser superficial, escravo da busca por prazeres, epidérmico, passa a ser um ser sem densidade, sem profundidade. O Estado tem uma nova característica no século XIX. Ele tem, apesar de ter meandros democráticos, ele é dominado por ideais burgueses, uma burguesia que é apoiada pela aristocracia falida da Europa, cria uma ideia de Estado de caráter nacional que tem o objetivo de fortalecer valores internos, como a língua, os símbolos internos da nação, e com relação ao mundo exterior, a busca incessante por mercados consumidores, matérias-primas baratas e mão de obras, matérias-primas novas, baratas e mão de obra barata em outras localidades do mundo. Não existe mais escravidão, existe o proletariado. O homem, dessa maneira, passa a ser conduzido pelo Estado como uma grande massa, conduzida em bloco, como uma grande massa, visando o crescimento, o engrandecimento desse Estado. Esse Estado deve crescer financeira, econômica e militarmente também, ao mesmo tempo. Este é o homem forjado e construído durante o século XIX. O Leviatã, no dizer de Thomas Hobbes, tem mão forte. Este homem, ele está carente de um centro condutor da sua existência, de sentido para a sua existência. Ele quer prazer, bens materiais, e o Estado é aquele destinado a lhe satisfazer os prazeres e os bens e sua saciedade, sua busca por bens materiais. Não existe mais religião como centro da vida do ser humano. A ciência passa a ser a religião. Há um deslocamento da busca por valores espirituais para valores científicos, valores materiais. A sociedade deve ficar poderosa econômica, financeira e militarmente. Assim, líderes, assim Ortega faz essa abordagem e ele usa um termo muito interessante.
o conceito de pecado individual sofre uma maquiagem histórica, principalmente nos regimes do nazismo, no fascismo, no stalinismo. O conceito de pecado já não é aquela preocupação do homem do século XIX, mas sim servir ao Estado, ao Estado Nacional. Stalin, Mussolini, Hitler, Pol Pot, Shah Reza Pahlavi, ou outros líderes totalitários, não importando a ideologia, encarnam esse desejo, eles encarnam e realizam no plano material esse desejo do homem massa do século XIX, que é ser guiado em busca de prazer, bens materiais e de satisfação imediatista, satisfação imediata, porque esse homem ele não tem profundidade, ele não tem densidade, ele é superficial, ele é epidérmico, não existe profundidade. Na antiguidade, os homens morriam pelos deuses. No século XIX, os homens morrem pelas nações. Tanto é que o percentual de voluntários na Primeira Guerra Mundial foi de 70%. Se esse percentual é tão alto, é sintomático de que os soldados acreditavam na causa. O inimigo é aquele vizinho de fronteira, é a outra nação, porque a minha nação é o foco. Então, é a Primeira Guerra Mundial, índice altíssimo de alistamento voluntário, que alguns autores até dizem que não houve Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas a Segunda Guerra Mundial foi só uma continuidade da Primeira, que depois de um período de intervalo. E uma abordagem muito interessante também, que até um autor que eu vou abordar mais na frente, o Christopher... me fugiu o nome aqui agora, mas eu vou abordar mais na frente. Christopher Dawson, ele menciona que a civilização, a Europa, perdeu aquele manto civilizacional que trazia uma estabilidade representada pela unidade da cristandade incorporada na Igreja Católica. Na verdade, esse cisma, essa rachadura, teve início com a Reforma, com Lutero. Inclusive, até dentro do protestantismo foram criadas várias subespécies, o anglicanismo na Inglaterra, o luteranismo na Alemanha, os calvinistas em Genebra, os huguenotes na França, que foram essa partição, essa perda de valor de uma unidade civilizacional gerou muita morte, muita desgraça, muita morte por motivos meramente teórico-religiosos. A civilização perdeu aquele manto unitário representado pela Igreja Católica, e assim houve brecha para o aparecimento dos ismos, fascismos, nazismos, comunismos, e esses ismos sectários que abrangeram possibilidades de realizações absurdas, no mau sentido, né? Porque o homem passou a ser amoral, então a consciência do pecado já tinha sido afastada, né? O pecado não é importante, o pecado estava maquiado socialmente, no dizer de Ortega y Gasset, e assim foi possível o surgimento desses líderes que encarnavam os desejos conscientes e inconscientes desse homem amoral, esse homem massa, de fazer o Estado Nacional ser grande e ter sentido a sua vida
dentro de um materialismo. Não digo materialismo histórico de Marx, não estou abrangendo isso, não estou mencionando isso agora, mas dentro de um materialismo no sentido de ter uma vida com o sentido de busca de bens materiais. Esse é o sentido do homem massa, da vida do homem massa, que é eminentemente amoral. Bom, vou parar por aqui e em breve nós vamos seguir com outro vídeo, continuando essas reflexões. Muito obrigado, um grande abraço a todos.